Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe, head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar de um setor que está no coração de todos os brasileiros, que todos os brasileiros amam e usam e gostam bastante, que é o setor de shoppings. E para isso eu estou aqui com o Igor Altero, que é o nosso analista, head do setor de propriedades e setor imobiliário. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Fera. Vamos bater um papo para falar com a maior empresa, que é o CEO da maior empresa, né, do setor de shoppings do Brasil. Também está me falando aqui da América Latina, que é um amigo de longa data, Rafael Salles. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Fê. Prazer te ver de novo. Igor, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Allos e da nossa empresa e da nossa história. Boa. Obrigado, muito legal estar aqui na XP de novo. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui com a gente. E, enfim, a Allos, para quem não conhece, né, ela surgiu da fusão entre a Aliança Sonae e a BR Malls, né, no ano passado. Tem um portfólio de mais de 62 shoppings, né, presentes aí em todas as regiões do Brasil. Um histórico consolidado aí de mais de 50 anos, né, no setor. Uma companhia que vale mais de 13 bi de reais na bolsa. E nos últimos 12 meses as ações tiveram um retorno aí próximo de 40%, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Rafa, o histórico dele, mas também quero que vocês aprendam aí bastante sobre o setor de shopping e todas as oportunidades que a gente vê pela frente. Mas, Rafa, você se formou em Direito, né? Você fez um caminho diferente, eu acho que de vários, né? Desde ter vindo lá de Belém, enfim, conta um pouquinho aí do seu histórico, de como é que você veio parar no mundo corporativo, passou pelo mercado financeiro, que foi onde a gente se conheceu lá atrás, enfim, então já teve do outro lado da mesa aqui, né, analisando empresas como a gente, né, Igor? Então conta um pouquinho pra gente aí como foi o teu histórico. Pô, cara, realmente foi uma história meio um pouco inusitada e muito pouco planejada, com uma certa busca pessoal, assim, de o que eu podia fazer de melhor, né? E hoje estou super feliz, satisfeito aqui com a minha posição, minha carreira, meu trabalho hoje. Mas a história até chegar aqui foi bem interessante, e contribuiu, acho que muito para minha formação como executivo, como pessoa, né, como ser humano, para entender talvez assim as dificuldades de cada um, né, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que trabalham ao meu lado, de como cada um de nós enfrenta seus desafios pessoais, né, as suas as dificuldades de muitas vezes se encontrar, né, na carreira ou no que é o teu melhor, né, onde está o teu melhor. Eu nasci em Belém, fui criado lá, tive poucas experiências fora de lá antes de vir morar aqui em São Paulo, quando eu vim fazer faculdade, mas eu tive um período que eu fiquei um pouco tempo nos Estados Unidos, na casa de um primo do meu avô, que me influenciou a gostar de mercados e contabilidade. Ele era um cara que migrou do Brasil para lá, para Califórnia, nos anos 50, e migrou para ser bartender. E acabou virando diretor de banco, fez uma carreira no mercado financeiro bacana. E como eu era duro, então eu acabei ficando na casa dele de favor. E o meu avô me ajudou a pagar um curso e tal, para eu ficar um pouco tempo lá. E acabou que, como eu não tinha muita grana para passear muito, então eu ficava muito tempo com ele, batendo papo depois das aulas e tal. E foi uma escola de... Ele tinha tido um AVC e tinha virado um investidor dentro de casa. Só que ele tinha uma carreira bacana no Wells Fargo e ele me influenciou a estudar mercados independentemente do que eu queria fazer, que era ser advogado, né? Então eu já ia prestar direito, eu tinha 16 anos nessa época. Você veio de uma família, né? Minha família são advogados, meu avô era um grande advogado, minha mãe ainda é uma grande advogada no Pará, em Belém. Ela tem uma carreira incrível e tal, foi uma grande inspiração de trabalho, de ética profissional e de vontade de fazer as coisas, e acabou me influenciando tanto o meu avô quanto ela a ser advogado.
Só que eu vim fazer Direito em São Paulo, então comecei a faculdade, comecei a estagiar logo no primeiro semestre. E já tinha trabalhado em Belém de outras coisas, mas cheguei aqui, fui logo estagiar também para ajudar a ganhar uma graninha. E eu trabalhei num escritório muito pouco tempo, 6 meses, e logo depois eu fui contratado para ser estagiário no Matos Filho, na área de contencioso. E logo, um pouco tempo depois, um ano depois, eu percebi que eu tinha muita afinidade com o mercado financeiro, né, por conta até dessa influência desse meu tio lá da Califórnia. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, de volta e fui fazer vestibular, eu fui estudar contabilidade em paralelo, né? Então, contabilidade virou um negócio que, para mim, uma coisa muito importante você saber, né? E me ajudou também nessa transição de advogado para investidor, que eu estudava para ser investidor, mas não achando que eu seria um gestor de fundo ou um investidor profissional, né? Sim. Eu imaginava que era uma coisa importante para qualquer pessoa. Foi isso que foi, acho que faz sentido, né? Acho que é um bom conselho que eu recebi. E Sabe que nessa questão da contabilidade, quando eu era adolescente também, eu tinha um fascínio em ficar lendo aqueles balanços no jornal, né? a Gazeta Mercantil. Exato. As empresas eram obrigadas, né, a publicar inteiro. O balanço inteiro, exato. Eu não entendia nada, mas eu ficava lendo para tentar decifrar aqueles números. Eu achava isso muito bacana. Assim, acho que era uma pilha, né? Exato, exatamente. Já viu que te ajudou a escolher certo. Fez uma carreira brilhante depois, foi pela curiosidade. Então acho que essa questão da curiosidade foi o que me fez fazer essas transições todas. Eu realmente sou muito curioso, gosto de aprender muito. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar como advogado no mercado financeiro, no mercado de capitais, fazendo transações, principalmente de dívida, reestruturações e tal, aprendi muito com o time do Matos Filho. Foi uma escola muito legal que eu trabalhei lá durante quase 7 anos. Estagiário, me formei, mas logo depois de formado eu já tinha percebido que eu não estava no meu melhor. Por mais que eu gostasse de direito, eu acho que eu não era tão bom quanto eu gostaria de ser, talvez como advogado. Então, e eu tinha uma curiosidade muito grande de usar aqueles estudos de investimento, de contabilidade, tudo para me tornar um investidor. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa gestora, que um amigo meu era sócio, me convidou para ir lá. E lá era para fazer uma transição entre advogado, governança corporativa, ser conselheiro de algumas empresas. Era uma gestora muito focada em small caps, e então eu tinha participação em alguns conselhos e tudo. E aí foi uma boa transição, porque eu consegui usar um pouco do meu conhecimento de advogado, de negociações, de a parte técnica também, e melhorar nesses conceitos de finanças corporativas, de projeções, de balanço, e corporate financing de geral. Fui chamado pouco depois para trabalhar na Constellation. Com o Florian. O Florian me convidou para ir trabalhar com ele. A Constellation era bem menor do que a Fama. Na época, a Fama era a primeira asset que eu trabalhei. E aí eu fui para lá pela esperança, né, de trabalhar, conhecer, eventualmente virar sócio de uma asset. Então, no final foi muito legal. Foram quase 11 anos de sociedade, de trabalho lá, 10 anos como sócio. Então foi uma história bacana também. E durante o período da Constellation eu me tornei de fato um investidor. O Florian deu muito espaço, muita chance. Durante um tempo coordenei o time de análise, depois passei a participar da gestão do fundo junto com ele. Florian que liderou, um dos líderes aí do Value Investing no Brasil, né? Sem dúvida. Foi essa uma das razões pelas quais eu me motivei a ir trabalhar com ele, independentemente de que eu não era nem sócio quando fui convidado e tal. E também para aprender, né, com quem foi um dos visionários de olhar os negócios de longo prazo de uma forma diferente. Exato. Pensando no negócio e não nas ações. Sim. Simplesmente, né? A ação ela é um reflexo de curto prazo das expectativas do mercado, né? Sim. Enquanto um negócio, você tem que conseguir enxergar muito além, né? E conseguir
precificar ou ter uma ideia de precificação, que é o que eu acredito, né? Não acredito num preço fixo, acredito numa variável de valor, de potencial valor. Né? Então isso não isso foi muito legal. Então foram 13, 14 anos aí 12, 13 anos como gestor de investimento, um tempo como analista e outro tempo como investidor. E nesse meio tempo eu também fui conselheiro de algumas empresas, né? Uma delas, a Allianz, que é a empresa de shopping centers, que fez IPO em 2010, 2011 ali, e a empresa vinha crescendo muito, né? Uma empresa que a gente admirava muito e tinha conhecido o controlador, fundador, né? E um dos controladores antes do IPO, pela necessidade de conhecer o setor de varejo, de shoppings e tal. E uma forma de fazer um estudo das empresas de shopping abertas na época era conhecer as empresas não abertas na época. E o Renato Rick é um cara, além de ser uma pessoa espetacular, um ser humano incrível, é um empresário muito completo, muito resiliente, né? E um visionário do varejo, não só de shoppings, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando que, na verdade, o shopping center no Brasil não é uma mera propriedade, é um equipamento de varejo, né? É uma plataforma de várias soluções para o dia a dia das pessoas e ter um compromisso com a sociedade. Então, inspirado nisso, eu me aproximei da empresa. Nos primeiros anos o retorno foi super bom. A empresa tinha feito muitos investimentos que se tornaram bons shoppings, bons produtos que criaram, só que no momento em que a gente teve uma recessão, a empresa tinha uma dívida um pouco maior, porque tinha financiado um pedaço desse crescimento com financiamentos. O financiamento era de longo prazo, mas o mercado é um mercado que olha muito o FFO, o lucro, no curto prazo, né? Então existia uma projeção de resultado operacional, o EBITDA e NOI e tal, e uma projeção de FFO. O resultado operacional veio muito próximo do que era o razoável. O FFO foi muito penalizado pelo aumento dos juros, né, e também pelo delay ali um pouco na maturação dos ativos. E eu estava no conselho da empresa, a gente trabalhou bastante para fazer esse reperfilamento de dívida e permitir que a empresa voltasse a crescer ou mostrasse os resultados. E em um determinado momento, final de 2016, eu já estava quase 3 anos no conselho, o Renato me convidou para começar uma transição, um convite inesperado, mas que eu recebi com muita honra pela deferência, assim, de um cara que eu já admirava muito e gostava muito também. Então, eu estava muito bem na Constellation, então foi uma decisão difícil do ponto de vista de carreira. Sim. Mas a curiosidade, né, que eu falei há pouco, falou alto, né, e o desafio de fazer uma nova experiência liderando um time muito maior e trabalhando mais próximo do varejo, que eu acho que aí foi o que completou aí a dinâmica que me encantou por esse desafio. Realmente eu gosto muito do varejo, gosto da experiência. Acho que o que a gente faz para a sociedade nos shoppings vai muito além do que um centro de compras, vai um centro realmente de resolver a vida das pessoas e organizar as cidades. Sim. Seja nos bairros de renda mais alta, seja nos bairros de classe média. A gente tem esse compromisso e esse impacto, eu acho que é um impacto muito positivo. E isso me fez tomar essa decisão de abraçar essa oportunidade. E a gente estava num momento, o Renato tinha uma visão clara, né, como sempre, uma visão muito objetiva e clara do que tem que ser feito. E nesse caso ele me convidou para ajudar a executar uma transição de management, uma readequação do balanço e uma construção dessa plataforma de consolidação a partir da experiência que a gente tinha tido nos bons e nos momentos bons e nos momentos mais difíceis. Então, com isso, a gente conseguiu fazer essa parceria durante 1 ano na transição. Depois me tornei CEO em 2018.
e em 2019, em junho, a gente assinou a transação com a Sonai, depois de ter feito aí 1 ano e meio de uma gestão coordenada e compartilhada com a transição para CEO, com algumas substituições de time, com alguns ajustes no modelo de negócio, com algumas vendas de ativos para readequar o balanço, que fez com que o resultado de 2017 fosse muito bom, 2018 também foi excepcional. Então, com esses 2 anos de resultado, a gente fez essa transação com a Sonai, foi uma troca de ações, que a gente entende que foi uma ótima alocação de capital para as 2 companhias. E a gente conseguiu readequar o portfólio para que ficasse com shoppings mais robustos. E a partir daí, encantar o cliente de uma forma mais especial, reforçar a parceria com o varejo, ganhar mais confiança dos lojistas e apostar na gente. Isso fez com que os resultados viessem. A gente tinha um benchmark de uma das melhores empresas do setor, que era uma empresa que tinha shoppings muito dominantes, tem shoppings muito importantes, muito fortes, que a gente admira demais, né? A Multiplan é uma empresa que a gente tem uma admiração enorme, servia como uma referência para a gente. Então a gente queria ter margens de Multiplan, apesar de não ter ainda o portfólio tão maduro e robusto como a Multiplan, mas a gente queria entregar resultados pelo menos parecidos financeiros. Então a gente conseguiu. Com isso, os sócios da Sonai se animaram de juntar com a gente, e aí a gente criou uma empresa que passou a ser a 3ª maior do Brasil. E ao ser a 3ª maior do Brasil, criamos um pouco mais de awareness com o mercado de capitais também. E aí virou uma oportunidade de consolidar mais. E eu acho que essa história mostra que você era um conselheiro que não olhava só para os números e estava ali com uma voz do mercado financeiro, né? Claramente você estava muito envolvido na operação, você não teria tido esse convite para ir para o lado de lá e ajudar a tocar a operação de fato, né? Uma das coisas que eu aprendi no mercado é you have to know what you don't know. Uhum. E a gente cria um pouco... Tem que saber o que você não sabe. Né? Exatamente. Você tem que saber o que você não sabe. Mas dá pra saber o que a gente não sabe? Então, mas é um exercício constante. Exato. É um exercício que nunca acaba. De contínuo, né? Então, o mercado, a gente tende a achar que se a gente souber tudo sobre a empresa, a gente vai saber ser um bom investidor. Sim. Eu acho que, enfim, é impossível como investidor saber tudo sobre a empresa. Sim. Então você tem que, de fato, focar no que vai fazer mais diferença pro longo prazo, em termos do negócio ser um compósito. Na minha visão, né, eu acredito em investir em empresas que compõem capital no longo prazo. Uhum. Né, eu não gosto muito, se não estou no meu melhor em empresas especulativas, que dependem de muita variação de preço ou variação de estratégias rápidas. Né, eu acredito mais em modelos de negócio de plataforma, de ecossistema, de colaboração. Mas, ao estar no conselho de algumas empresas antes, eu aprendi que se você não conhece o negócio, é muito difícil você opinar sobre decisões estratégicas supostamente inteligentes, sem conhecimento de como é que as coisas acontecem de verdade on the ground. Sim. E sabendo que eu não conhecia bem a operação, eu circulei muito por aí, visitei muito os shoppings, visitei os sócios nos nossos shoppings, em vários lugares a gente tem sócios, pessoas bacanas, outros sócios. Exatamente, acho que o pessoal dos investidores deve conhecer já bem isso, porque podem ser tanto fundos de investimentos quanto pessoas ou empresas, principalmente empresas de incorporação, donos de propriedade, donos de terreno, que acabam ficando sócios dos shoppings. Daquele shopping específico. Daquele específico, exatamente. Então, e eu aprendi que a gente tinha um poder de ecossistema que poderia ser alavancado, poderia ser ainda mais valorizado se a gente ampliasse a nossa forma de gestão para não ser simplesmente um operador da propriedade, mas pensar naquela propriedade, no shopping, com a alavanca de negócios, né, de oportunidades para os lojistas, para as empresas de eventos, para os consumidores, para as empresas de mídia, né, isso tudo junto num lugar legal, seguro, organizado, que as pessoas vão para se encontrar, vão para normalmente terem bons momentos ou para resolver alguma questão do dia a dia. Né? Então isso é muito poderoso e essa oportunidade
foi o que, juntando ali com essa análise do potencial dessa empresa ser maior pela consolidação do setor, que é um setor ainda é muito fragmentado, eu achei que seria uma boa ir para esse negócio e aí sim aprender realmente como fazer, né? Porque como conselheiro, acho que a nossa missão principal não é nem sugestões e conselhos, é perguntas. Sim. Né? Eu acho que o conselheiro ele ajuda muito fazendo questionamentos importantes sobre ângulos diferentes, seja de risco, de oportunidades que eventualmente a administração não está conseguindo olhar naquele momento porque está normalmente muito focado em entregar o resultado, exatamente. Certo. E o que você viu assim, de desafios, né? Porque é uma tese de vocês muito focada em M&A, né? Então, quais foram os principais pontos que vocês viram, né? E ainda mais quando vocês pensam, o que faz mais sentido eu crescer via M&A ou eu crescer via uma expansão, via um desenvolvimento do novo greenfield? Durante 2 anos, desde que eu entrei como executivo em maio de 17 até o final de 18, a gente tocou só a operação. Então, foi focado em ter uma operação mais eficiente, mais rentável, converter mais resultado em caixa, ao mesmo tempo que desalavancava, tentava instrumentos de venda de ativos não core para poder realocar capital no negócio e fazer com que operacionalmente os shoppings passassem a ter resultado. Nesse momento a gente percebeu já que os fundos imobiliários eram um grande parceiro, porque ao vender participação minoritária para alguns fundos imobiliários, como o fundo da XP, de malls, foi muito importante para a gente destravar outros movimentos que foram importantes. Inclusive para melhoria de gestão, porque aí você consegue fazer mudanças no time, investir em alguns instrumentos de gestão. Por exemplo, a gente criou o Sistema Bahia em 17, que é o nosso sistema de precificação e mix. Né? É uma forma de juntar, investir em tecnologia para dentro. Né? No início do ciclo de investimento de tecnologia, a gente investiu muito para dentro. Ao melhorar a operação, ao transformar essa operação em resultados melhores, com mix melhor, com resultados de aluguel melhor, a gente conseguiu ir para consolidação. Primeiro, vendemos alguns ativos que não eram core e depois passamos a discutir aquisições pontuais, como um pedaço do Shopping Leblon, um pedaço do Shopping Taboão, que a gente passou a ter um stake maior, outros shoppings também que a gente conseguiu aumentar a participação, shoppings que a gente tem essa característica de ser os líderes nos seus mercados. E a Sonai tinha shoppings também muito bons, dos 10 shoppings que vinham no portfólio Sonai, um estava sendo vendido, então dos 9, 6 tinham essa característica de serem líderes, só que a gente entendia que dentro de um portfólio, de uma plataforma mais completa de varejo, esses shoppings seriam ainda mais rentáveis, mais produtivos do ponto de vista de plataforma de entretenimento, lazer, serviços e compras. Então essa plataforma ficou muito mais robusta quando a gente juntou com a Sonai. Esse teste da fusão e da integração foi muito legal, porque a Sonai não era uma empresa de 10 shoppings. Na verdade, a Sonai era uma empresa de 75 shoppings, porque era uma empresa muito bem sucedida em Portugal, tem uma presença relevante em outros mercados da Europa, e é o líder, né, em vários desses mercados. Então, era uma empresa que tinha muito de processos, de uma cultura muito legal, só que tinha que adaptar um pouco ao jeitão do varejo brasileiro e também ter um pouco mais de escala para ter essa relevância que eles tinham na Península Ibérica aqui. Então, essa troca foi muito bacana e também nos aprendeu a integrar, porque integrar 2 shoppings é uma coisa, né? Você simplesmente coloca dentro do teu modelo de gestão, implementa o teu time comercial, ajusta uma ou outra métrica de incentivo de time e eventualmente troca alguma parte da gestão local, mas as decisões e as negociações centrais passam a acontecer imediatamente. Quando você junta um portfólio, uma empresa que tem CSC, tem contabilidade, tem modelo de comercialização, tem modelo de marketing, isso tudo você tem que fazer aproveitar, acho que se for
se a empresa tiver capacidade e possibilidade de aproveitar para evoluir como modelo de negócio, ambas, e não simplesmente aplicar o teu modelo na outra, até porque, como eu falei, tem que saber o que você não sabe. Então alguma coisa podia ter lá e tinha, né, melhor para a gente evoluir, e com certeza juntos a gente poderia fazer coisas que a gente nem fazia separadamente, ou por falta de escala, ou por falta de dinheiro, né, ou por dificuldade, né, de priorização. Então, com isso, a gente aplicar esse sistema Bahia, que virou um modelo de precificação, que basicamente pega a experiência do nosso time, a base de dados de hoje de 150 mil lojas, de 30 mil marcas aplicadas dentro de uma base de dados com inteligência artificial, que nos sugere decisões, que nos sugere caminhos para aquele shopping. E esses caminhos, seja de mix, seja de preço, algumas vezes facilitam as negociações, fazem com que a gente tenha uma negociação mais tranquila com os lojistas, porque se oferece pontos e condições comerciais que fazem mais sentido. Refletindo o que o time já conhecia das duas companhias, só que juntando isso tudo numa base de dados e num processamento inteligente. Quando se coloca junto disso base de dados de outras aquisições, esse sistema se torna ainda mais robusto, mais completo. Ele se autoalimenta. Então, ele ajudou muito na integração que a gente foi fazendo. E a consolidação, ela me parece algo óbvio como decisão, porque o varejo continua se consolidando. Né? O varejo hoje no Brasil é fragmentado, comparado com o resto do mundo, mas está em processo de consolidação. Não é franco, claramente, é um processo contínuo, como aconteceu em outros lugares. A gente tem uma oferta muito mais diversa dentro dos shoppings no Brasil do que nos shoppings no hemisfério norte, eu diria em geral. Shoppings na América do Norte, na Europa do Norte, são muito focados em compras, porque entretenimento, lazer, serviços, tudo está espalhado pelas cidades. Aqui no Brasil a gente é o organizador da vida urbana, né? O shopping é o grande organizador da vida urbana, é um objetivo muito mais amplo. E a consolidação permite que a gente faça isso de uma forma melhor. A gente ofereça oportunidades para as empresas de entretenimento fazerem negócios de uma forma muito mais escalável quando você tem 57, 60 destinos em que podem ter aquelas atrações, né? Você leva lojas ou operações médicas e etc. Então, nos últimos 4 anos, a gente saiu de mil e poucas operações de lazer, entretenimento, serviços e serviços médicos e serviços em geral, a gente para 2.400. Então a gente dobrou o número, adicionando mais de 1.150 operações desse tipo em 4 anos. Né? Academias, centros médicos, odontológicos, etc. Isso faz com que a frequência seja outra. Com a escala e com a consolidação, eu consigo buscar as redes que conseguem investir, conectar com parceiros locais, muitas vezes em modelos de franquia ou modelos de parceria, para que isso aconteça de uma forma mais rápida, especialmente, obviamente, direcionando para o nosso portfólio, para os nossos shoppings. E aí, em 2022 para 2023 veio, enfim, a ideia da fusão com a BR Malls. Conta um pouco para a gente como foi esse processo, um pouco do racional que vocês viam por trás da fusão. Não foi uma fusão tão trivial, né, de ser aprovada, enfim, como é que foi todo esse processo? Sim. Por mais que fizesse todo sentido econômico, eu acho que o setor de shoppings estava muito fora do radar dos investidores do ponto de vista da qualidade do negócio. Estava se olhando muito o valuation versus o que é custo de reposição de shopping, sim, construção, coisas que eu não acredito, famoso. Eu acredito na operação, se dá dinheiro, não dá dinheiro, o que eu posso fazer para melhorar a partir de um determinado base de ativo instalado, né? Sim. Até porque o custo de reposição... Só Deus sabe. E fora que se eu construir um shopping maior do que deveria, e eu hoje comprei... Exatamente. O sunk cost, né? Um custo que já foi. Já foi, exatamente. E uma das coisas que eu aprendi com o Anderson Birman, um grande varejista, que até escreveu um livro recentemente, então sugiro a todos que leiam, o pai do Alexandre, ele falou que write-off é uma das melhores coisas que você pode fazer. Reconhecer perdas, reconhecer erros,
e partir para frente. Então isso eu acho que o varejista sabe fazer isso muito rápido, porque tem coleções, tem estoque, tem tal, então o varejista tem que saber fazer isso muito rápido. Só que eu acho que para todo empresário isso é importante. E no nosso caso, reconhecer que algum shopping não vai ter performance por metro quadrado igual ao que você esperava, para mim isso é indiferente. O que eu tenho que fazer é aquilo, ver se ele vai ser um bom produto para o consumidor naquela região. E se por isso eu for oferecer lojas grandes, maravilhosas, muito maiores talvez do que devesse ser, e eu posso ter comprado esse shopping pelo valor do que ele gera de resultado, né? O múltiplo de resultado, cap rate, ou EBITDA, ou o lucro, qualquer que seja o múltiplo. Né? Ele vai me dar a oportunidade de fazer algo. Se for um bom produto, a gente investe e transforma ele em um produto melhor, mais robusto, com potencial de consumo ficar melhor. Se não for, tem que vender, né? E tem que sair fora e não ficar lamentando. Aprende, tem que fazer o estudo a autópsia para entender as razões do erro, mas aprende com o erro e segue em frente. Fazer autópsia também é outra coisa que eu acho muito importante, entender o que deu errado, aprender, usar esse conhecimento ali para frente, mas olhar para frente e seguir a vida. Isso acho que é essencial também como gestão. E no caso da BR Malls, acho que tanto a Aliança quanto a BR Malls tinham tido um histórico pré-pandemia de resultados bons que depois foram interrompidos pela recessão de 2014 a 2016. É uma recessão muito mais longa do que se imaginou. As empresas tinham uma alavancagem maior, né? E os bons potenciais de resultados do negócio, do underlying do negócio, não estavam tão claros para os investidores e para o mercado. Enquanto que as empresas que tinham menos dívida e que tinham portfólios mais maduros estavam entregando resultados mais previsíveis. Quando a gente fez a fusão com a Sonai, a gente teve um benefício importante, porque em 6 meses a gente entregou 100% da integração que a gente tinha prometido. Então a gente conseguiu fazer um follow-on com as ações valendo 6%, tradando a 6% de cap rate, no mesmo múltiplo das empresas maiores, das empresas mais reconhecidas que tinham naquela época, tanto mexicanas quanto brasileiras. E a gente fez um follow-on e reduzimos muito o endividamento da companhia, pensando, a gente fez uma integração muito bem feita, a gente ainda é só o terceiro maior, mas a gente tem possibilidade de ser muito maior do que isso, porque a gente aprendeu a fazer e a gente tem uma estrutura de governança que nos permite associar com vários outros players ou outros donos de shopping ou fundos imobiliários, né? É uma estrutura que permite escalável, tanto de governança quanto de gestão. E aí a gente foi para o mercado falando de comprar participação em shoppings, de investir nos novos ativos para que eles se tornassem melhores ainda, com expansões ou redevelopments internos, né? Redevelopment por exemplo, pegar uma loja de material de construção muito grande, que fica ao lado do shopping, conectada no shopping, mas que transforma ela numa área complementar de varejo, de entretenimento, de lazer, e não precisa a área de material de construção ficar dentro do shopping, né? Até porque a frequência com que você compra material de construção ou eletrodoméstico e tal é muito menor do que a frequência do que é o nosso tradicional. Então isso é uma forma de redevelopment, por exemplo. E essa é uma forma de aplicar capital. Isso foi em dezembro de 2019. Ninguém podia imaginar que viria a pandemia pela frente. E quando veio a pandemia em fevereiro e março, o fechamento dos shoppings, a gente tinha uma frustração enorme em termos de resultado operacional, porém tinha um balanço super robusto, preparado para enfrentar o que viesse pela frente, por conta da decisão sagaz dos nossos conselheiros e do nosso time de fazer o follow-on ainda em dezembro, no meio da neve, em Nova York, né, correndo atrás de um business que para os americanos não é tão
interessante A quanto gente é estava aqui até no Brasil. conversando Né? antes, né, que o investidor americano tem um pouco de dificuldade em entender por que os shoppings no Brasil são tão bons, né? Porque ele pensa muito nos shoppings americanos, que é uma outra coisa. É outro business, basicamente outro business. É. A localização é diferente, a quantidade de shoppings é diferente, a composição do mix é diferente, a função social é diferente. Exato. E normalmente as cidades, tanto no hemisfério, na Europa do Norte, quanto no hemisfério norte em geral, na América do Norte, as cidades são organizadas de uma forma muito mais fácil do que no Brasil. Sim. Né? Então... A Amazon também não tem a mesma penetração, né? Porque lá fora isso atrapalhava um pouco também, né? mas no final a Amazon até hoje não vende os produtos que vende... os melhores produtos que vendem em shopping continuam sendo vendidos em lojas. Tanto que houve uma corrida enorme para o varejo físico de novo, lá nos Estados Unidos, você viu? As empresas de varejo de 2021 para cá voltaram a ter um fluxo físico gigante, né? E mesmo a Amazon foi para supermercado, loja física, né? E mesmo assim os shoppings não continuaram, não viraram o jogo, porque são muito dependentes da proposta de ser um centro de compras, né? E com muitos centros de compras iguais ao redor, né? Então você não tem uma razão de ser o principal magneto de gente para aquela determinada região que é o shopping, né? Então é outra função. Então as compras acontecem no nosso shopping também. Enquanto que lá, apesar de ter tido esse fluxo enorme para o varejo físico, né, como aconteceu em 22 e 23, poucas empresas do e-commerce continuaram thriving, como a Amazon continuou indo bem, mas as outras, muitas sofreram muito, né, exatamente porque o consumidor é zero boundaries, né, ele não tem esses... o consumidor ele é online, offline, all lines, ele ao mesmo tempo está dentro do shopping e está na Amazon também, então ele está no streaming. Então a gente compete com o Netflix, com todo mundo, né? Todo mundo junto, né? Em termos de disputa pelo share of life do cliente. Mas pensando nisso, que a gente fez a proposta pela BR Malls, fazendo o link, né, com essa transação. A gente tinha 6-7% de mercado pensando em vendas dentro de shopping centers, a BR Malls também 7% de mercado, a gente juntos tem 14%, os nossos outros concorrentes têm entre 6% e 7% de market share. Ainda é muito pouco de concentração. É isso que eu ia falar, ainda continua um mercado bastante fragmentado. Bem fragmentado, só que o que acontece é que dos 660 e poucos shops que existem no Brasil, a gente entende que devem ter 300 que tem essa posição, 200 e poucos, 250, um número que varia um pouco porque depende muito, né, de quanto esse shopping se mantém relevante, que tem essas características de serem esses polos de atração, né, em que as pessoas vão não só para compras, mas para viver suas vidas. Sim. Né? Então esses life centers, na verdade, né? Então esses shoppings que são os que nos interessam consolidar. E a BR Malls, a gente tinha convicção de que tinha muitos shoppings como esse, que tinha um management do lado operacional muito bem organizado e estruturado, com a cabeça certa de ir atrás disso, porém com um alinhamento estratégico meio confuso, porque não tinha um grupo de referência, de sócios, na minha opinião, que desse uma visão de varejo, de que aquilo ali é um business de varejo, que não tem que ter dúvida se eu aloco capital de volta no shopping. Eu não posso alocar capital de volta em shoppings que não vão me gerar capital no longo prazo. Agora, ou seja, vender ativos ruins, decisão correta. Vender ativos frágeis, ou ativos que eu não dou conta de transformá-los, porque também tem essa hipótese. Vender ativos para especialistas, para pessoas que vão administrar ou terminar ou incorporar determinado shopping, que saibam fazer daquele jeito em mercados menores ou de operar de uma forma diferente. E tem caras que sabem fazer isso muito bem. A gente até vendeu alguns shoppings nossos para operadores como esses. São empresas super boas e que vão saber operar muito melhor do que nós. Que estamos focados em shoppings muito maiores. Então, essa cabeça na proposta para a BR Malls, em princípio, acho que não foi muito percebida, porque faltava um pouco de, principalmente no conselho da BR Malls, pessoas de varejo. Apesar de terem pessoas geniais do ponto de vista de finanças corporativas, de negócio, de negociação, de M&A, né? Então, acho que o conselho da BR Malls fez um trabalho excepcional de valorização do preço, né? A gente, obviamente, começou num preço baixo, porque a gente imaginava que os fundos
como não tinha controlador, não ia ter uma negociação direta, então a gente ia ter que negociar por meio, né, da narrativa pública, né? Mas o conselho da BR Malls fez o que tinha que fazer, que era maximizar a oferta, e a oportunidade, na minha opinião, surgiu exatamente porque ao longo dos 5 anos anteriores faltou um alinhamento claro de que eu tenho que realocar capital para que os jovens sejam equipamentos atualizados de uma forma rápida, de uma forma dinâmica e que aconteça de uma forma consistente. Alguns investimentos foram feitos, outros não, enquanto que o time de operação estava indo bem. Então a gente sabia que existia uma oportunidade de juntar esses dois modelos de operação e sair com uma operação ainda melhor, que é o que a gente acredita que tem hoje. A fusão foi turbulenta porque acabou virando um processo no início hostil, que depois fez um acordo. A gente teve que substituir alguns conselheiros da chapa de conselheiros da BR Malls, que nós compramos ações. O CAD nos autorizou a participar disso porque o mercado é muito fragmentado, então não existia um risco concorrencial. E aí, logo após isso, os investidores começaram a ter mais paciência e calma de entender o potencial das alavancas de valor. Os conselheiros que ficaram foram impecáveis no processo de tentar fazer o melhor para os acionistas. No caso, a partir daquele momento, acionistas das duas companhias, fazer o melhor para que a combinação de negócios fosse bem feita e cumpriram seu dever fiduciário. Claro. Né? Agora, obviamente foi duro porque alguns investidores tinham, como você falou, Igor, alguns preconceitos sobre o que é operação e o que é qualidade de portfólio. Né? E isso a gente foi vencendo aos pouquinhos. Tanto é que com as vendas agora do ano passado, de algum shopping, a qualidade do portfólio está completamente evidente. Quando você pega, nós temos 44 shoppings que vendem mais de 400 milhões de reais por ano. 400 milhões de reais por ano, se você olhar dos nossos outros concorrentes, é um super número bom como base para você ter, para ser um bom ponto de comércio, um bom negócio, uma boa área, uma boa plataforma de negócio. Alguns desses caras vão ter muita competição, então é um outro eixo para a gente lidar. Agora, se eu puder fazer esses shoppings se tornarem os grandes shoppings do Brasil, dos 60 grandes shoppings do Brasil que vendem mais de 1 bi, hoje 14 estão no nosso portfólio. Um deles é administrado, que é o Eldorado, os outros 13 são próprios. Né? Então a gente já controla 13 e administra 14 dos 60 melhores. Obviamente que os nossos concorrentes têm shoppings maravilhosos, né? e vão também continuar dando trabalho nos seus mercados. Só que o nosso business é um business regional com impacto nacional. Então eu consigo, a partir de uma alavanca nacional, gerar oportunidades para as grandes redes, para as redes regionais e para o mercado local. Então, com uma gestão centralizada, com matriciais importantes em cada um dos shoppings. Então isso fez com que a gente destravasse valor rapidamente na fusão com a BR Malls, e talvez, eu ainda acho que as ações eu não vou dar previsão de preço, mas acho que as ações não refletem o que é a qualidade do nosso negócio, mas foi importante essa valorização agora no ano passado, Sim. que mostrou que o negócio era bom, fazia sentido estratégico, o preço foi o preço correto, a gente aproveitou também para comprar na bolsa, que fez com que a gente reduzisse o preço médio dos nossos acionistas de Aliança e permitiu que a gente fizesse uma oferta melhor para os acionistas que ficaram em BR Malls. Então acho que todo mundo saiu feliz. E como vocês estão na jornada de sinergias? Sinergias, a gente capturou um bom pedaço, aí, casa dos 30% esse ano. A gente, mesmo com as vendas dos 6 shoppings, 100% que a gente vendeu e mais os outros 4 que a gente reduziu participação, mesmo com essa redução de participação que tira NOI, ou seja, tira potencial de sinergia, a gente continua esperando atingir 210, por volta de 210 milhões de reais ao ano de EBITDA adicional, fora a redução de CAPEX em áreas de TI, de tecnologia, de desenvolvimento de produtos de novos e tal. Então a gente tem sinergias operacionais, sinergias de capital, e teve uma sinergia enorme de balanço, que era outra dúvida que o mercado dizia: poxa, por que a empresa grande como a BR Malls paga um juro tão alto e tal? Isso é só resolver, mas a gente resolveu isso muito rapidamente. A gente saiu de uma dívida, um custo médio de CDI mais
2,60 para o custo médio de Allianz Sonai, que era um CDI mais 0,70 em menos de 6 meses. Né? Então isso mostra também a credibilidade que uma empresa que vem entregando o que promete e que não promete mais do que pode entregar, tanto para o mercado de dívida, para os investidores de crise e para os debêntures, quanto para o mercado de ações e para os bancos, né, acreditarem na gente nos financiamentos de longo prazo. E assim, acho que agora que você tem de oportunidade pela frente, que a companhia já veio fazendo bem, é reciclagem, né? Então, assim, você cresceu bem o portfólio e agora está focando em vender os ativos, aqui os menores ativos, vamos dizer assim, para conseguir extrair valor, que você consegue vender num valuation melhor do que tua ação está negociando, né? Ou seja, se você pudesse contar como é que está sendo, né? Como é que foi esse último ciclo de reciclagem, como é que você está olhando, né, novas oportunidades também de venda para o ano agora de 2024, seria legal. Então, Igor, a ótima pergunta. A gente saiu, né, da fusão, da combinação de negócios, com um portfólio muito bacana, muito grande, muito completo. Todos os shoppings dando resultado. Então, todos os shoppings com números razoáveis, positivos. Todos os nossos shoppings com mais de 20 milhões de NOI, que é um número que dá uma folga para saber que o shopping vai ser perene, né? Mas alguns shoppings, como eu disse, têm características que não vão estar mais adequadas ao nosso portfólio, que podem ser melhor, talvez, administrados por outros gestores mais focados em shoppings com essas características. Então, esses shoppings a gente faz sentido de vender, independentemente se a gente fosse comprar a ação ou não. Só que, além disso, vamos lá, fazer uma recapitulação de movimentos de capital grande. A gente fez 1,2 bi de aumento de capital, quando a gente tinha feito uma alocação de capital de 11% de cap rate na fusão com a Sonai. Alguns shoppings vieram com NOI de 2 milhões, um deles com NOI de 10, esse ano vai ter 60 milhões de NOI. Então, só para explicar para o nosso ouvinte o que é o NOI, cap rate, Igor, explica aí. É o lucro operacional do shopping. Que é o NOI, né? É como se fosse o EBITDA do shopping. O EBITDA do shopping sem a Net Operating Income, né? O resultado operacional do shopping. O que a gente chama, eu chamo de EBITDA do shopping pro mercado entender rápido, porque não tem as despesas da administradora do shopping. Sim, somos nós, a Allos. Tá. Então as despesas ficam na sede. Sim. Né? E aí entra inadimplência, que é quando tem inadimplência passa nesse NOI, e passa os custos operacionais do shopping nesse resultado. E o cap rate é um percentual, né? É o múltiplo sobre o qual esse NOI, é a divisão desse NOI sobre o valor do ativo, né, que ele é negociado. Então você tem um NOI de 100 milhões num shopping, um shopping que vale 1 bi, você tem 10% de cap rate, né? Se for isso. Tá. Só para o público entender aqui, fazer uma tecla sábia. 10% é alto hoje, né? Então, e aí, quando comprar, quer comprar sempre pelo maior, né? Cap rate possível. É o oposto do múltiplo. Isso. É o oposto do múltiplo. Isso que não é muito tão óbvio, né? É o oposto do múltiplo. Então, é como se você pagasse 8 vezes lucro, o NOI de 12%, Sim. E 12%, e 12 vezes lucro é o NOI de 6%. De NOI de 20 vezes lucro vai ser o NOI de 5% de cap, né? Então é mais ou menos menor o cap rate, mais caro está o ativo, é mais valorizado o ativo, ele pode merecer ou não esse cap. Então cabe a nós, como especialistas, nós temos que saber se o ativo vale isso ou não. Sim, mas voltando à reciclagem. Então, do ponto de vista de alocação de capital, foi uma transação com a Sonai, alguns shoppings vendidos, todos com cap rate bem menor do que 11%, 7, 8%, né? Então ficando o valor. Além disso, depois vendas de ativos que a gente triplicou o NOI, que a gente vendeu os shoppings no final do ano passado, no final de 22, né, por conta até do CAD, por cap de 9%, mas com NOI 5 vezes o que era quando estava com a Sonai, que foi basicamente o Uberlândia e o Londrina, e um shopping que a gente vendeu 10% dele, o Passeio das Águas, é um shopping de 16 milhões de NOI, a gente negociou agora ele com 50 milhões de resultado de EBITDA, que seja, e nesse múltiplo ele vale 5 vezes o que foi o múltiplo alocado na fusão com a Sonai. A gente levantou dinheiro, de novo, cap rate ou múltiplo
15, 16 vezes EBITDA ou 6,5% de cap em dezembro de 19, 1,2 bi. Compramos ações da BR Malls na bolsa a 12% de cap, 2 anos depois, 700 milhões de reais e mais 1,2 bi em cash na troca de ações. Ou seja, a gente alocou aqueles 1,2 bi que a gente levantou, 2 anos depois a gente teve paciência, esperamos a pandemia passar e alocamos esse 1,2 bi na compra de ações do BR Malls, além dos mais de 600 milhões de reais, isso a 12% de cap. E agora estamos vendendo 1,8 bi, como o Igor falou, vendemos ao longo do ano passado, na faixa média de 8% de cap, de novo, coisa de 10 vezes EBITDA. No nosso número, hoje a gente negocia 7 vezes EBITDA, sei lá, é um desconto absurdo. Não, então, isso é muito... São 12%. Hoje está mais próximo de 12, né? 12, 13, porque caiu, né? Bastante. Então eu imagino que assim, os investidores devem questionar bastante, tipo, se você está vendendo a um valor bem mais alto do que você está sendo negociado em bolsa, não faz sentido continuar recomprando a ação. E como é que você pensa nessa realocação de capital entre retornar o dinheiro ao acionista ou recomprar a ação que está mais barata no mercado ou continuar crescendo, porque no fim do dia você também tem que continuar crescendo, né? Então você tem a opção de fazer um greenfield, um novo shopping ou comprar um outro shopping já existente no mercado, né? Então como é que você pensa, depois que você vendeu, o que você faz com esse capital? Como a gente vendeu bastante, uma quantidade de dinheiro bem relevante, a gente conseguiu primeiro desalavancar a companhia, reduzir o custo de dívida, ou seja, preparar o balanço para caso a gente tenha oportunidades de investimento, a gente possa usar capital de terceiros, tanto CRIs quanto financiamento bancário. Então, primeiro é importante arrumar a casa, ter uma empresa com balanço confiável e tal, e resultados bons, operacionais. A margem veio, muito mais difícil do que o M&A foi fazer a integração. Então a integração aconteceu, fizemos o trabalho de integração, a companhia está rodando bem junta, todas as operações de core já estão super integradas, né? Então o resultado está vindo. Conversão de caixa alta, então isso permite que, se a gente precisar realavancar o balanço, a gente tem espaço. As vendas foram feitas, a gente aumentou a política de dividendo, aumentou o guidance de dividendo para este ano, que a gente vai pagar 50% do FFO. Então o que a gente escolheu foi hoje, pelo tamanho da companhia, é uma companhia que atende as duas necessidades estratégicas de todas as companhias que eu entendo que são maduras e relevantes num mercado importante como o brasileiro, que a gente almeja que a gente seja comparado com os grandes players globais de empresas de boa qualidade para o consumidor, voltadas para o consumidor. O que é um pedaço volta para o acionista, outro pedaço vai para o negócio. Então a gente acha que não existe essa idiosincrasia. Pelo tamanho da companhia, pela capacidade de geração de caixa, a gente consegue vender ainda mais alguns ativos. A gente não precisa ter 100% dos nossos shoppings que a gente quer ter controle. Isso é outro ponto importante. Os fundos imobiliários são parceiraços, né? São veículos que a gente acredita muito na poupança dos investidores brasileiros. Normalmente shoppings que vão para fundos imobiliários são shoppings que requerem menos investimentos, já são mais maduros, já geram um yield mais previsível. Ao realocar capital, eu prefiro usar realocar capital e redimensionar portfólio do que reciclar. Acho que é o mais correto, porque como todos os shoppings são rentáveis, eu não preciso reciclar, eu posso realocar esforço e capital. E nos shoppings que eu vejo mais capacidade da gente influenciar e transformar em ecossistema, a gente eventualmente aumentar a participação caso a gente tenha participação pequena, ou eventualmente comprar um shopping que faça sentido para juntar nessa nossa plataforma, nesse nosso ecossistema. Até agora a gente vendeu muito mais do que comprou, vamos avaliar algumas transações, mas o mais importante é que a gente está olhando muito mais ainda, no final o efeito de desinvestimentos deve ser maior e a gente deve continuar fazendo recompras. A nossa recompra a gente tem hoje 5% aprovado, a gente já executou 3,5% da recompra, então ainda tem mais 1,5% da companhia que a gente pode recomprar. A gente vai aprovar dividendos em abril, então faz sentido que a gente aguarde os acionistas
discutirem e aprovarem a política de dividendos, a distribuição de dividendos em abril. A partir dali, a gente propõe uma nova guidance para o ano que vem, também de retorno para o acionista. Então, a gente entende que hoje, Fernando, a gente consegue servir o mercado de uma forma equilibrada, com oportunidade de crescimento, combinado com oportunidade, com retorno para o acionista. Ou seja, um pedaço do caixa gerado volta para o acionista para que ele tenha um fluxo que o permita esperar pelo crescimento que virá. Seja em buyback, seja em dividendo, de acordo com o que for o cenário de imposto, o que quer que seja o cenário de oportunidade de preço de ação, né? A gente não é trader, né? A gente não entende, não vai ser especialista em tradear no melhor momento, então a gente compra aos pouquinhos, sempre, ainda mais agora que a gente entende que o valuation absoluto está num nível interessante. A gente pretende continuar fazendo as aquisições de uma forma, das ações de uma forma gradual e ao longo do tempo. E você comentou algumas vezes, Rafa, dos fundos imobiliários, né, como eles são parceiros dos shoppings. E para o investidor, a gente recebe muito essa pergunta, né? Qual é a diferença entre eu investir em um fundo imobiliário de shoppings e investir nas ações das empresas operadoras de shoppings, né? Quais as semelhanças? Enfim, o investidor pergunta bastante isso para a gente. Então, se você pudesse falar um pouquinho. Isso eu não vejo menor dúvida nem conflito entre essa inclusive uma combinação no portfólio de um investidor. Porque uma empresa de shopping, ela tem diversas atividades adicionais do que ser simplesmente dona de shopping. A gente presta serviço de administração dos shoppings, que a gente é dono, então a gente recebe FII sobre isso. A gente, ao ser dono de alguns shoppings, que a gente entende que estão maturando, a gente vai botar mais dinheiro neles para que eles cresçam mais. A gente não espera ter yield igual ou um percentual de pagamento igual da geração de caixa daquele shopping em todos os shoppings. Já um fundo imobiliário precisa ter uma previsibilidade de geração de caixa e de distribuição de dividendo, até por uma questão regulatória, né? Então, eu vejo isso como complementar. O investidor de fundo imobiliário, ele está exposto ao equity dos shoppings, mas não ao equity da companhia de shopping. Ele está exposto ao ativo, né? Daquele ativo, daquela propriedade que tem receitas diversas, derivadas da operação de propriedade. É um business interessante porque muito previsível. A gente viu que até durante a pandemia a gente conseguiu passar bem, né? Apesar de toda a dificuldade de ter sido a maior crise da história, né, do varejo brasileiro, porque o modelo de negócio é resiliente e porque a gente oferece algo que os consumidores e os lojistas de fato precisam. Então, com isso, o investidor de fundo imobiliário, ele recebe um fluxo previsível, que para quem tem renda e que quer ter uma renda previsível mensal ou trimestral, é uma ótima alternativa. Quem investe em ações de empresas de shopping está investindo numa plataforma de entretenimento, lazer, serviços e compras, né? Então está investindo num negócio que vai investir em shoppings que vão existir, vai investir em expansões que ainda vão se realizar, vai ter dentro da nossa empresa tem uma empresa de mídia, que é uma das maiores empresas de mídia out of home do Brasil, que faz dentro do nosso negócio, só que requer um pouco mais de capital para crescer. Agora a gente está nessa posição de pagar um pouco mais de dividendo, mas a gente pode alavancar a companhia, o fundo imobiliário não pode ter dívida. Exato. Então são dois veículos distintos que podem ser complementares no portfólio de um investidor e que são complementares do ponto de vista da nossa estratégia. Porque o fundo imobiliário pode ser nesse caso hoje, nós somos parceiros de quase todos os grandes fundos imobiliários, temos uma relação excelente com todos eles, porque a gente respeita muito o nosso sócio no shopping. A gente sabe que ao virar um fundo, ao ter um fundo imobiliário como sócio, a gente tem que ter uma renda mais previsível, a gente tem que ter uma previsibilidade de alocação de capital mais clara para aquele determinado shopping, para aquela determinada localidade, daquele determinado destino que a gente tem. Então aquele shopping especificamente tem que ser gerido com essa cabeça. Por isso que a gente só vende para fundos imobiliários participações em shoppings que permitem a gente dar essa atenção e
ter esse direcionamento. Sim. De forma que a gente tenha uma parceria longínqua, né? São fundos que são perpétuos, né? Negociam em bolsa, então são parceiros ótimos para uma empresa que também tem uma visão de longo prazo como a nossa. Sem dúvida. E assim, o papel dos FIIs é bem importante na questão da reciclagem, né? Como é que você vê isso daí para frente, né? Então, o FII sendo teu potencial comprador, né? Ainda mais com as captações que a gente está vendo recente agora que estão saindo. Você acha que está aumentando a demanda, está voltando a aquecer mais a demanda dos FIIs pelos ativos de vocês? Eu acho que nossos ativos são muito demandados, porque nós temos dos melhores shoppings do Brasil, principalmente para quem é do ramo. Então, e a gente não vendeu só para a FII, né? A gente também vendeu para em 2022 a gente vendeu um shopping para uma outra operadora de shopping excelente também, e ano passado a gente vendeu 2 shoppings para uma outra operadora de shopping também, faz um trabalho espetacular, né? E que é focada em shoppings com as características daqueles que nós vendemos, então vai poder fazer um trabalho melhor do que o nosso, né? Então, e para os FIIs nós vendemos os shoppings que têm características de shoppings de FIIs, que são previsíveis, retorno esperado, alta ocupação, rentabilidade e com pouca demanda de investimento para o futuro. Então, a gente tem alguns ainda com essas características, vários, e a gente pode vender tanto participações inteiras quando são shoppings que a gente eventualmente não tem mando, ou até de vez em quando o shopping é até um shopping bacana, ótimo, forte, mas é um mercado que a gente não tem relevância. Uma determinada cidade tem 2 líderes, né, e a gente tem um shopping legal lá. De repente é melhor vender para o líder, né, ou vender para um FII junto com um dos líderes, né, como a gente fez também no ano passado, vendendo para um operador junto com os FIIs, um shopping específico. Acho que todo mundo vai ficar mais feliz com essa gestão, e o shopping vai ter mais alternativas de oportunidades naquele mercado por estar junto ao líder daquele mercado. A gente vê as oportunidades acontecendo esse ano ainda. O juro, se tudo correr bem, vai continuar caindo, né? A inflação está bem controlada. Acho que tanto o governo quanto a relação com o Banco Central melhorou muito em relação ao ano passado. Isso para o lojista e para o investidor são dois entes que ficam muito felizes com esse tipo de situação, de estabilidade, né? Um país que tem mais previsibilidade. Então, com o juro caindo é natural que haja captação, e acho que nós somos um parceiro de primeira hora dos fundos imobiliários, e certamente, se a gente tiver 1 ou 2 ativos ou 3 para negociar, a gente com certeza vai oferecer para eles stakes ou participações maiores, de acordo com o que seja a estratégia de cada um dos fundos. E obviamente, a gente também vai olhar alternativas de fazer investimentos novos, seja em expansões que a gente, né, já tem alguns em andamento. A maior parte do que vai ser anunciado para esse ano, na verdade, é a continuidade das revitalizações, uma redução de expansão por conta da disponibilidade de área vindo de alguns setores do varejo que sofreram mais ano passado, que acabaram entregando áreas para a gente e que vão virar áreas de atração novas, né, que é o que a gente chama de retrofit e revitalizações, transformar aquelas áreas em novas atrações. Então, ao alocar dinheiro nisso, a gente pode ir alocar eventualmente aquisições menores. Eu espero fazer ainda mais desinvestimentos ao longo do ano, mas de novo sem pressão e sem guidance, porque não é bom guidance para M&A. Você tem que fazer um bom negócio para a companhia, e os cenários de macro e de curto prazo variam muito, então não se dá guidance de M&A na companhia, e objetivos são sempre de mais longo prazo, que é botar o portfólio na direção correta, preparado para enfrentar todas as sazonalidades e as sensibilidades do mercado brasileiro, que é sempre um pouco mais nervoso do que os outros. Interessante a sua visão dos shoppings sendo, enfim, uma forma importante de participar do varejo, né? E não só como um operador, né, da propriedade em si, porque eu tendo a dizer isso para os investidores, né, que os shoppings, na minha visão, são uma forma muito boa ou até melhor de investir no varejo para o longo prazo,
Porque o varejo é um setor muito cíclico, né? As varejistas, enfim, acabam mudando ao longo do tempo, enquanto nos shoppings você tem uma seleção natural positiva, né? Que é muito semelhante a um índice de ações, né? Então, se a gente pensa no Ibovespa, você tem lá as melhores empresas daquele momento, né? E aí, você vai olhar daqui 10 anos, o índice mudou bastante, né? Várias empresas entraram, várias empresas saíram, e as empresas que acabaram ficando obsoletas ao longo do caminho ou tiveram problemas vão saindo do índice. E o shopping é muito parecido, né? Porque no shopping você não tem mais lojas de discos, né? Lojas de CDs, enfim, negócios que ficaram para trás, eles acabam sendo trocados por outros negócios que estão indo melhor naquele momento. E você tem essa reciclagem positiva, né? Então, ao longo do tempo, é um business muito mais previsível do que você está investido no varejo diretamente. Então, é diferente, né? Acho que o varejo é mais cíclico, mas é uma forma interessante de você pensar num business perene aí a longo prazo, né? Cara, eu acho incrível, é excelente a tua comparação e análise, e vou adicionar duas reflexões. O varejista no Brasil é um guerreiro, eu tenho um respeito enorme, tanto pelas redes grandes quanto pelas redes pequenas, médias, os franqueados. Operar no shopping é um desafio, né? A gente só opera em shopping quem já é um nível de operação muito, muito bom, de altíssima qualidade, porque tem que abrir todos os dias, abre na véspera do Natal, dia 1º de dezembro tem várias lojas abertas, dia de janeiro tem várias lojas abertas, então eles dizem que o aluguel não é barato, né? O aluguel no nosso caso é justo, né? E a gente tenta cobrar sempre justo para que ele ganhe dinheiro e a gente remunere o capital, né? Mas para a gente fazer um ambiente de encantamento, eles sabem que a gente precisa, né, da engrenagem. A venda tem que acontecer, né? Tem que acontecer, a venda ou o negócio, ou o fluxo, né? Uma composição de fatores, como você falou bem, assim, cabe a gente criar esse ambiente de sinergia e de coisas boas para o lojista. A outra, sobre isso, ontem, por exemplo, eu estava no lançamento do livro do Caíto Maia, fundador da Chili Beans, CEO da Chili Beans, um cara que eu admiro muito, e o livro dele, que eu não consegui ler ainda, mas dei uma folheada ontem, é uma história de uma resiliência incrível, de transformação constante, de investimento em marca, de produto, né? Então eu tenho uma admiração incrível pelo varejo. A outra reflexão é uma reflexão dura, falando sobre o que você falou sobre a volatilidade do varejo e a ciclicidade. O Shopping da Bahia fez 47 anos no ano passado, vai fazer 50 daqui a pouquinho, né, em 2025. E esse shopping hoje não tem nenhuma loja que estava lá na inauguração do shopping. Tem até um lojista que tem outra loja que estava lá há 50 anos atrás, quase 50 anos atrás. Mas a maior loja que o shopping teve e a maior crise que o shopping teve, de fato, maior do que a Covid, em termos específicos para o shopping na Bahia, foi o fechamento da Mesbla, que foi nos anos 90, né? No início dos anos 90. Então imagina, pra gente, né, que viu a Mesbla quando a gente era garoto, parecia um colosso. Era um colosso. E hoje ninguém nem sabe o que é a Mesbla. E o shopping da Bahia está lá, até hoje. E representava uma venda importantíssima do shopping. E a administração da época teve que se virar para transformar aquilo tudo em lazer, entretenimento, serviço, compras, etc. Né? Então, de fato, o varejo é muito, muito competitivo, é um business de transformação constante, e a gente está aqui para ajudar o varejista a ser bem sucedido e fazer bons negócios. E num país que, enfim, os shoppings fazem muito sentido, fazem parte, né, da vida do brasileiro, né? Exato. É impressionante, né? Como o ritmo de venda. Inclusive, acho que um dos pontos que me chamou bastante atenção é durante a pandemia, né? Você tocou assim, fecharam shoppings, aí nunca tinha visto isso, né? Fecharem shoppings, eles falam, quando vai reabrir? Sei lá, na semana que vem? Não.
daqui 15 dias não, daqui um mês, 2 meses, né? Como foi do lado de vocês, né, ter essa falta de visibilidade, né, passar por um momento tão duro, um momento tão doloroso? Foi o momento mais difícil da minha carreira, sem dúvida, né? Ter que ficar em casa ainda por cima. Também. Uma ansiedade gigante, preso em casa, fazendo reunião diária com a nossa associação, que os nossos colegas, presidentes das outras empresas de shopping, presidentes da associação, também foram guerreiros, foram caras assim de uma resiliência incrível, de preparar políticas para sustentar tanto o varejo quanto os times dos shoppings naquele período. Sim. E mais uma razão pela qual o Brasil não é para amadores, né? A gente tinha dívida, por sorte a gente tinha feito aquele aumento de capital, e é outro aprendizado, né? Se você tem muita dívida e dívida de curto prazo, você pode ficar fora do jogo. Num cenário dessa magnitude de ruptura, ficaria ainda mais fora do jogo se a gente não tivesse essa capacidade de mover o balanço e de sustentar o time, né? A gente suspendeu todas as demissões durante o fechamento, porque é natural que houvesse a pressão. Então a gente reduziu todos os salários da liderança da companhia para que o time da base fosse preservado. Obviamente, pós a reabertura, a gente teve que readequar, porque a retomada foi muito lenta. A gente teve que adequar os times, mas durante o fechamento a gente tentou segurar ao máximo, né, o time para a gente poder dar a chance da pessoa se realocar depois. Então, o fato da gente ter um balanço forte nos permitiu reabrir. Acho que a Igor, que vale muito, a gente reabriu com a maior ocupação que a gente poderia imaginar, exatamente porque a gente soube negociar com os lojistas, dar suporte para o time, e o shopping está bonito, está bacana. Tanto que poucos meses depois o shopping já estava lotado de novo. A volta foi muito forte, né? Muito forte. Né? Isso nos dá a alegria de que valeu o esforço, valeu aqueles momentos de desgaste. Se eu tirar uma foto minha de 19 no follow-on e de dezembro de 20 eu posto no meio da pandemia, você vai achar que eu envelheci uns 10 anos. E mostra a resiliência, né, do business. O cabelo não foi resiliente, mas o business foi. Agora, teve alguma mudança estrutural que vocês viram de comportamento dos clientes nesse pós-pandemia? Porque o que surpreende a gente também, olhando os resultados do setor, é que os resultados continuam muito bons, né? Então o mercado tinha aquele medo, isso aqui vai ser só o famoso one-off, né? Assim, reabriu, vai ter aquele boom de vendas e depois isso daqui vira um problema lá na frente que você tem uma base de comparação muito forte. Mas não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo que as vendas continuam muito fortes mesmo com uma base alta. E teve alguma mudança estrutural que vocês veem? Primeiro, o varejo no ano passado não foi muito bem, a gente viu, tiveram vários fatores que afetaram. Sim. O juro alto, o consumidor pressionado, a volatilidade política no início do ano e a quebra de evento americanos e outras empresas que tiveram que se recapitalizar e tal. Isso tudo pesando no varejo, e mesmo assim nós tivemos crescimento real, né, de vendas nos shoppings, principalmente nos shoppings da Allos, que é os que eu olho mais, obviamente, no detalhe. Quando o varejo normal, o varejo ampliado, digamos assim, teve queda, né, até o quarto trimestre pelo menos estava em queda, né? Então a gente viu isso tudo, realmente acho que tem um pouco reflexo dessa adaptação ao consumidor pós-pandemia, que na verdade é uma aceleração do que a gente já vinha fazendo. Eu te falei agora no início, a gente aumentou, a gente dobrou o número de operações de lazer, entretenimento, serviços médicos, clínicas, academias, escolas, isso tudo aumentou, são mais 1.100 operações novas nos últimos 4 anos. Obviamente isso se intensificou durante a pandemia. Isso é um reflexo do que é o consumidor hoje. O consumidor hoje, ele como eu falei, ele é zero fronteiras, barreiras, ele consome online, offline ao mesmo tempo, ele se informa ao longo da jornada do shopping, ele consome streaming
estando no restaurante do shopping ou na praça de alimentação. Então, houve uma mudança, uma dinâmica diferente nos cinemas, muito clara. Os cinemas voltaram a ter público já no ano passado, mas não o mesmo tipo de nível de público. Em compensação, alguns lançamentos totalmente abarrotados por jovens bem mais jovens que a gente, né? Nós jovens um pouquinho mais velhos, eles jovens, mais jovens, mas os jovens também voltando com tudo, que era uma das questões, né? Como o Igor lembrou, outro bicho-papão além da Amazon era o que a geração Y ou a geração Millennium ia querer, né? Sim. E no final, a geração Y quer ir pro shopping, ver Barbie e ver Oppenheimer, né? Então, isso é muito bom saber disso, né? E até porque o ser humano é gregário. O ser humano quer estar junto, né? O ser humano não quer viver em isolamento. Então, a gente entrega isso. Sim. Os momentos que o nosso tagline hoje Allos, momentos que encantam e transformam. A gente cria esses momentos, né? Então, ao criar esses momentos e prover esses momentos para as pessoas, para a sociedade e para os lojistas, a gente dá a oportunidade de negócio. Então, o cinema tem que se adequar. O estacionamento que no início a gente achava que ia demorar para voltar, agora já voltou com tudo. Agora, claramente, áreas de produtos que são muito fáceis de comparar online e vão sofrer mais. Então, talvez áreas menores para esse tipo de produto seja a solução. Menos lojas e áreas menores, por exemplo. Em compensação, o varejo de moda, o fashion, está demandando áreas maiores. Porque por mais que se venda online, as pessoas continuam indo provar, testar e trocar no shopping. Sim. A troca no shopping é outro driver super interessante de consumo e de expanding. Sim. A pessoa pode compra fazer online. Um pick-up na loja, né? Esse dado, então, muita gente nem acredita, mas eu vou falar. Dos nossos aplicativos, hoje nós temos 2 milhões de loyalty members. Então, a gente saiu do zero, as duas companhias separadamente, e hoje a gente tem 2 milhões de loyalty members operando nos nossos aplicativos. Além disso, a gente tem são 55 milhões de visitas mês, de 15 milhões de indivíduos que fazem essas visitas. Caramba. E nós temos 2 milhões de frequentes users dos nossos loyalty members, sendo que a gente não tem loyalty em todos os malls. A gente já está com os aplicativos em quase todos, rodando de uma forma matricial, ou seja, o backbone tecnológico é o mesmo, só que a gente gosta que o nome e a relação seja com o shopping. Tá. A gente acha que é muito melhor competir localmente do que nacionalmente. Você tem lá o Shopping Leblon. O Shopping Leblon é um aplicativo que chama Solar. Tá. No Shopping Tamboré é Tamboré. Que o pessoal chama de Tamba. Uhum. Então, esse carinho, essa relação de fidelidade, de vínculo afetivo, essa relação é muito poderosa. É muito maior do que uma relação com uma empresa bacana de varejo, tal, legal, mas é o shopping, é o local, é o teu quintal, é o teu jardim. E é melhor do que você tentar impor Allos para todo mundo, porque ele não vai ter conexão, talvez. Então, eu não tenho nem avalio qual seria a outra alternativa. A gente gosta da relação de vínculo fraternal, assim, de esse vínculo emotivo que existe entre a pessoa e o shopping que ela frequenta. Ainda mais se o shopping cada dia investe para ser melhor. Né? Então, os nossos aplicativos permitem que a gente tenha uma análise de GNPS do consumidor muito mais acurada. E a gente sabe se a gente está agradando ou não e consegue direcionar. Então, esses são as nossas alavancas. Com essa alavanca de valor, a gente conecta vários lojistas também para vendas, principalmente via WhatsApp, nos aplicativos ou no WhatsApp direto do shopping. De todos os pedidos que a gente tem monitorado hoje dentro desse nosso ecossistema de loyalty plus vendas em WhatsApp e tal, 40% das clientes e dos clientes escolhem click and collect e pick up na loja. Isso é um número incrível. A gente achava 40%? 40%. É muita coisa. É muita coisa.
Ou seja, a ir ao shopping Sim. é uma opção. Na verdade, a pessoa já vai. Já vai. Já está na academia, só que está fazendo uma compra adicional e a gente está facilitando a vida daquele consumidor, daquela consumidora. Ou seja, o nosso trabalho de reduzir fricção e continuar investindo em soluções digitais é indiferente se o e-commerce está indo bem ou mal, se as plataformas estão indo bem ou mal. A gente tem que conectar o nosso cliente, nosso consumidor, com as soluções, serviços e oportunidades de vendas que os nossos lojistas tenham. Seja quando ele está em casa por meio do aplicativo ou do Instagram, seja quando está dentro do shopping, no aplicativo ou no WhatsApp do shopping. Sim. São várias conexões. A venda digital é uma alternativa complementar, não é o core dessa alternativa, desse instrumento. O core desse instrumento é conectar. É permitir com que a vida da pessoa seja melhor e que a relação com o shopping seja mais prazerosa e com menos fricção. E mesmo se ela comprar online, você pode usar o estoque que está no shopping nas lojas como esse... Né? E isso é um dos drivers de rentabilidade, principalmente dos lojistas. Exato. Dos lojistas que sabem operar bem isso. Uhum. Né? Quanto mais consegue chipar da loja, principalmente produtos de roupa, de valor agregado bacana que pode ir rápido, né, saindo da loja, eu ganho um diferencial importantíssimo, que é o tempo de entrega. Sim. De um custo que a gente também ajudou a reduzir ao investir em algumas empresas de logtechs que permitiram que a gente tivesse um custo de frete menor nos shoppings, e hoje a gente vendeu a empresa. O nosso principal investimento a gente vendeu, ganhamos. Foi um investimento rentável, e hoje a gente tem solução de logística a partir de todos os nossos shoppings, para os lojistas entregarem ali, principalmente na zona primária e secundária de influência do shopping. Perfeito. Bom, vamos passar aqui para o último bloco do nosso bate-papo, Rafa. A gente tem um público jovem que escuta a gente, né? E muita gente que está começando a carreira, enfim, e almeja ter uma carreira de sucesso, seja no mercado financeiro ou no mundo corporativo, né? Então, queria que você falasse, se pudesse olhar para trás e dar alguns conselhos aí para quem está começando, o que te ajudou, o que você acha que é importante, né? Para quem quer ter um sucesso aí na vida profissional. Acho que o conselho principal, primeiro, do ponto de vista prático, é o mesmo conselho que eu recebi daquele tio que eu falei no início, que mora na Califórnia, com quem eu estudei, aprendi sobre contabilidade. Contabilidade é essencial para você ser um bom cara de negócio, mas é importantíssimo para qualquer coisa. Porque se você for um advogado, vai ter um escritório, você precisa... não pode ter problema de fluxo de caixa, de entender seus resultados. Se você for médico, você precisa fazer poupança. Para você fazer poupança, você precisa entender como está sendo alocado os seus recursos. Sim. Se você for um artista e tiver que vender quadros e for um músico, também é bom você não ser enganado, né? Então, estudar contabilidade eu acho que faz bem para todo mundo. Eu recomendaria muito isso. É uma coisa simples, prática, mas evita você de ser enganado e permite... E que não é tão difícil, né? Assim, você saber. Verdade. Até você saber. Então requer um pouco de esforço dependendo do nível de interesse que você tenha. Mas é uma matemática simples, né? É a parte mais fácil. De mais e menos... Se eu como advogado conseguir, acho que todo mundo consegue. Não precisa ser engenheiro ou físico. Pelo contrário, eu conheci muitos engenheiros que precisariam aprender muita contabilidade, apesar de serem geniais como... até cientistas muitas vezes, mas que não entendiam muito a dinâmica, né, do capital e de onde que as coisas se organizam num balanço, num resultado. Então esse acho que um conselho que eu recebi de ordem prática e que eu acho que é importante repassar e continuar spreading out. Cara, outro conselho é procurar o que você é bom. Procurar o que você faz bem. Porque muitas vezes a gente tem o sonho de ser uma coisa ou outra, mas eu, por exemplo, sempre tive essa vontade de entender onde que eu poderia ser melhor. O que eu poderia fazer melhor do que tem, né,
que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, algumas vezes pode ser um pouco frustrante, mas é um exercício que a gente tem que fazer. E para gerações atuais, tente descobrir o que você não sabe, e saiba que a maior parte das coisas você não sabe. Hoje em dia a gente tem um pouco... Existe uma certa arrogância intelectual generalizada, não só nas novas gerações, mas de uma forma geral, todo mundo dando opinião sobre tudo, né? Então ouça opiniões de quem realmente entende daquele assunto, leia, dedique seu tempo para entender e saiba que você não sabe de tudo e tente descobrir onde são as falhas de conhecimento que você precisa preencher. Eu acho que essa é um desafio constante até de humildade, que é um evento, que é algo eu acho que muito importante para todo mundo, mas especialmente para quem está começando, porque a curiosidade do jovem pode ser obliterada por essa nova forma de todo mundo dando opinião em todas as redes sociais, todo mundo é tudólogo, né? Então eu acho que se eu pudesse, se valer a pena um conselho meu, não sei se vale muito, mas esse daí tem que ter constante exercício de entender o que você não sabe e evoluir. Tem a famosa frase da curva de Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger, que, enfim, você começa a aprender algo, a tua percepção... Muito rápido. Exato, de que você já entende daquele assunto, sobe muito rápido. Depois, aquilo ali despenca, porque quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada, né? Exato. E na minha carreira de analista de ações, teve algumas empresas que eu cobri por mais de 10 anos, e eu sempre tive a sensação de quanto mais eu aprendia sobre aquela empresa, menos eu sabia, assim, era uma sensação de aprendizado constante, né? Que eu acho que é bem importante para quem está começando, né? Porque às vezes os jovens têm essa sensação, né, de não, tá dominado, isso aqui já sei fazer, agora vou pro próximo desafio, eu vou fazer. E eu vou te falar que, na verdade, eu acho que esse é o desafio para todo mundo. E eu acho que os grandes profissionais mais experientes, né, as pessoas de um pouco mais de cancha, e by the way, né, a gente acabou de ver um deles partindo agora, o Abílio. Sim. É um cara com muita curiosidade, com vontade de energia, né, de aprender sempre, de se questionar, de dar a cara a tapa, né? Eu tenho certeza que ele teve uma vida tão vibrante e tão dinâmica até agora, até os 87 anos, e deixou todo mundo pasmo, né, com a partida dele, porque com a força dele, né, talvez por conta disso, pelo fato dele estar sempre disposto a aprender mais, curiosidade, conversando com todo mundo. Sim. Então eu acho que é um puto exemplo aí que todo mundo teve oportunidade até domingo de aproveitar. Exato. E se pudesse falar um pouquinho de lições de vida que você aprendeu, como lidar com adversidades, enfim, você passou por adversidades na sua vida, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, de como lidar com esses momentos que a vida traz para todo mundo, né? No meu caso, eu tive um drama pessoal especificamente grande, né? Que foi esse acidente. E aí eu aprendi ainda, quando eu estava no hospital ainda me recuperando, a minha mulher, a Mariana, levou uma foto minha, das crianças e dela juntos, e botou na parede lá do hospital, e eu ficava olhando para aquela foto o dia inteiro. Ter algo maior, mais importante do que simplesmente aquilo que você está fazendo na hora, ou muito mais importante do que você como indivíduo, sim, um bem maior, é o principal motivador para mim, de construir, de ser resiliente, de enfrentar os desafios, porque vai ter dia que você acha que você vai desistir, obviamente. Sim. Vai ter dia que você não vai nem querer fazer o esforço, mas se você tiver esse bem maior, que no meu caso é minha família, meus filhos, a Mariana e meus entes queridos, meu irmão, minha mãe, né? Se essa o núcleo duro da minha família e a minha família maior são a minha motivação. Sim. Né? Então, acho que cada um tem o seu jeito, né? Algumas pessoas miram no esporte, outras miram na conquista profissional,
Para mim, o que me motiva são os meus filhos e a minha família a perseguir e vencer os desafios, porque se você tem algo maior, você, por mais que um dia ou outro você esteja mais triste, no outro dia você vai acordar e vai buscar e vai correr atrás, porque você tem algo mais importante, não só para entregar como pai de família, mas para entregar como construção dos seres humanos que dependem de você, né? Das pessoas e das pessoas que dependem de você como exemplo e tudo mais. E o que te inspira hoje, assim, qual é a sua grande inspiração olhando para frente no trabalho, enfim, de onde você quer alcançar? Eu me inspiro muito no esporte, normalmente. Então, o Senna já partiu há muito tempo, mas continua sendo uma pessoa um atleta, um exemplo que eu me inspiro demais. No esporte individual, ele tratava as coisas meio que em equipe, né? Ele sempre envolvia todo mundo e eu acredito nisso. Eu não acredito que dá para fazer sucesso sem time, sem equipe. Não um sucesso duradouro e construído. Até o Roberto Carlos tem uma equipe gigante. Eu fui conhecer ano passado, quando ele fez um show nos nossos shoppings. É uma equipe incrível. Então, até o Rei tem. Então, acho que o Senna e o Michael Jordan me inspiram muito, porque o Jordan, né, foi MVP 2 vezes antes de ganhar o primeiro título, né? E acho que foram 2 ou 3. E ele falou, talento ganha jogos, mas só um teamwork muito, muito bem feito é que ganha campeonato. Exato. E eu tô para ganhar campeonato, então por isso eu acredito muito no time, acredito que o meu time me inspira, o meu time me puxa, a responsabilidade que eu tenho de também inspirá-los e puxá-los é o que me motiva. E eu acho que trabalhar em equipe, isso ajuda muito, porque você tem gente dependendo de você. E você também depende de outras pessoas. Então ninguém pode frustrar o outro. Sim. E Rafa, um livro que você puder indicar, você já falou do livro do Caíto, que acabou de ser lançado, mas enfim, qual outro livro que você poderia indicar aí pra turma? Cara, eu gosto muito de livros de história, além de, obviamente, livros de negócio, biografias e tal, para entender as idiosincrasias do que as pessoas passaram para poder chegar onde chegaram, né? Porque a gente normalmente só vê o resultado final e a gente só fica sabendo dos sucessos, né? O insucesso não sai na capa da Time Magazine, nem na capa da Exame. Sim. Então, só quando é para bater em alguém que ninguém gosta, né? E tal, na política, etc. Então, o que a gente ouve mais são as histórias de sucesso. Então, mas para conhecer, você precisa ter entendido como o cara fez para chegar lá. Então eu gosto muito de biografias em geral, mas eu recomendo um livro de história que é A Crise Mundial, que é o livro do Churchill, que ganhou o Nobel de Literatura, que só foi ganhar o Nobel depois da Segunda Guerra, mas esse livro foi escrito ao fim da Primeira Guerra, explicando o porquê, né? Ele lutou a Primeira Guerra na África, né? E depois foi preso. Uma história incrível, né, desse cara. E eu sou apesar do lifestyle dele ser um pouco difícil de seguir, né, não é o que eu quero, né, mas do ponto de vista intelectual e de forma de encarar a realidade, esse livro tem questões que até hoje nos trazem aí a gente ver decisões históricas sobre inflação, sobre preço, intervenção do Estado na economia, tá tudo lá. O que causou a Primeira Guerra, que consequentemente levou à Segunda Guerra, tá lá. Quando você lê os livros, né, da Ilíada sobre as histórias gregas, que ali estavam por trás, né, a parte mitológica, mas também estavam as razões das guerras, você entende o que causaram as guerras, né, a carestia e as oportunidades, né, em cada um dos lugares. Então eu gosto muito desse tipo de literatura, tanto as biografias do Napoleão quanto do Churchill, são as que eu prefiro. E a última biografia, quer dizer, uma biografia que eu reli agora nas férias foi a biografia do Bob Iger, porque ele voltou a ser CEO da Disney, né? Eu tinha lido logo na pandemia, quando ele soltou, e aí eu peguei e dei uma relida rápida,
E falando já, né, para quem fez M&A e quem acredita, né, na consolidação, não adianta só fazer as boas aquisições, tem que deixar um legado de gestão, né? E agora ele está tendo que corrigir várias questões de gestão após um processo de consolidação brilhante, né? Então, tem um aprendizado aí, acho que para mim especificamente que estou vivendo isso, é muito importante, que fez aquisições boas, fez, mas tem que continuar. Tem o dia seguinte. Tem o dia seguinte, tem que ter um time, tem que ter as pessoas. Ele teve que voltar agora com 72, 73 anos para ser CEO. Sim. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Tem que deixar, sem dúvida, passar o bastão na hora certa, para as pessoas certas e ter o time sempre preparado. Não pode ser dependente de uma pessoa só. Você sabe que o Churchill, ele é uma das pessoas que mais tiveram livros ou escritos por ele ou que tiveram livros escritos sobre ele. Só de biografia deve ser. Exato. Mas sei. E ano passado eu tive a oportunidade de entrevistar o Boris Johnson, né, na Expert, e uma dessas biografias do Churchill foi feita pelo Boris Johnson, quando ele ainda era jornalista. Também recomendo. Um livro muito bacana que conta bastante da história do Churchill aí, de uma forma diferente, né, despojada, como é o estilo do Boris Johnson, né? Então vale a pena. Essa eu não li. Vale a pena. E alguma série que você tem visto? Alguma coisa no streaming que você recomenda? Cara, a última série que eu vi, eu recomendaria... difícil, viu? Tem uma boa que eu vou recomendar, a série do Arnold. São só 3 episódios. Não, é uma minissérie, né? Minissérie. Recebeu também porque é rápido. É rápido. Então, exatamente. Eu e meu filho assistimos. Eu gostei bastante. E agora eu tô vendo do Beckham. Bom, eu tô sempre assistindo de esporte. De esporte, né? A do Jordan, muito boa. Muito boa. Então, eu gosto muito de esporte porque eu nunca fui um esportista brilhante. O único esporte que eu me dei melhor foram sempre esportes de luta, né? De artes marciais. Sim. Os outros esportes eu fazia mais por persistência mesmo. Mas eu nunca fui nem um pouco talentoso para os esportes com bola e tal. O basquete, quando eu era garoto, eu era altão comparado com os outros, então eu me dei bem no início, mas logo depois virei um perna de pau também. Então, mas eu adoro esporte, então eu e meus filhos, os meus 2 filhos são atletas, a Vicky e o Arthur competem, a Vicky tênis e o Arthur tudo, e a gente acompanha muito esporte, então a gente acaba acompanhando mais esporte talvez do que seriado. O que é bacana, eu gosto muito de história de esportista também, porque você vê o desafio constante, né? A gente só olha pros resultados, mas não vê tudo que veio por trás de sofrimento e resiliência e desafio e cair, levantar no outro dia, né? O próprio Rafael Nadal, ele falou que você competir, né? Você ter um nível de esportista do nível deles, você conviver com a dor diariamente, né? Porque você tá sempre com algum problema e você tem que se desafiar todo dia, né? É um teste de resiliência diária, né? Exatamente. Não é só no dia da competição. Pelo contrário. Quando ganha, né, o campeonato, que todo mundo vê, quanto dinheiro aquele esportista ganhou, né, que bacana, mas você não vê tudo que veio por trás do sofrimento, né? Processo. Exato. O Tom Brady falou ano passado na Expert, né, que o que ele gostava era o processo em si e não ganhar os campeonatos. Porque ele falou, se seu objetivo é ganhar um campeonato, a hora que você ganhou o primeiro, você relaxa, né, você para. Se seu objetivo é ser 1% melhor todos os dias, você melhorar um pouquinho por dia, você vai ver que ao longo do tempo você consegue sair de alguém que era completamente negado, né, que foi o último player a entrar na NFL, né, quando ele estava na faculdade, do draft para o melhor de todos os tempos, né, para virar o GOAT, né, porque a cabeça dele sempre foi essa de um pouquinho melhor todos os dias, né, e não vou ganhar o Super Bowl, né. Bacana. Bom, pessoal, acho que já passamos bastante do nosso horário aqui. Uma conversa excelente, uma conversa super gostosa. Aprendemos bastante sobre o setor, sobre a tua vida, Rafa. Uma baita história que nos inspira bastante. Queria agradecer muito a tua presença aqui. É uma honra pra gente. E pedir para vocês, né, que estão nos escutando,
para deixar o like, deixar o comentário aqui no vídeo ou nas plataformas de streaming, mandar para a lista de vocês, né, para todo mundo que vai também aprender bastante aqui com a nossa conversa. O nosso podcast continua crescendo bastante. E lembrar que a gente tem a cada 15 dias uma nova conversa aí com uma grande empresa no Brasil saindo, um grande CEO. E né, lembrar que a gente tem aí próximos episódios bem bacanas que tem para vir. E é isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Igor. E até a próxima.